Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar de liderança, né? As faces da liderança na escola, no contexto escolar. Hoje a gente tem uma convidada, a Rosiane Duarte. Nós fizemos um projeto juntas, fomos para o Piauí, lá na formação de professores da Omunga. Fizemos um trabalho também sobre liderança, no caso a Rosiane trabalhou sobre esse tema. E hoje ela vai estar aqui conosco para conversarmos um pouco sobre essas situações que ocorrem dentro da escola, a relação entre o líder e os seus liderados, como é que a gente pode fazer para melhorar esses relacionamentos, tá bom? Oi, Rosiane, tudo bem? Tudo bem, Ana, e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Eu sempre começo me apresentando, porque eventualmente pode ter alguém aí que não me conhece, né? E aí depois eu vou jogar peteca aí para você se apresentar. Então Então, tá. meu nome é Ana Carlota, eu sou psicóloga, educadora, psicopedagoga, enfim, mulher, mãe, batalhadora, como todo mundo que acompanha a gente aqui, idealizadora da mentoria como um espaço de troca, de partilha e de desenvolvimento profissional para todos os educadores, né? Tanto professores quanto coordenadores e diretores também, né? Então, esse é o meu espaço de autoria, que eu digo, é onde eu posso realmente me colocar e colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, né? Além disso, eu sou gerente educacional de uma rede de escolas e é onde eu faço todo um trabalho pedagógico, educacional e de assistência social, e também é uma alegria poder estar lá com as pessoas que estão lá, né? E muitas das pessoas que estão lá estão nos acompanhando aqui, muito legal. E se apresenta para o pessoal, Rô, por favor. Então tá. Ana, primeiro eu quero te agradecer, né, por esse convite, por poder estar aqui, por poder compartilhar um pouco de conhecimento. E por essa aproximação, né? A gente está tão longe, mas fica tão perto de vez em quando, e essa troca ela é muito importante, ela é muito legal, ela favorece, né, fomenta um pouco, né, Uhum. das nossas cidades, dos nossos conhecimentos, e é uma forma muito legal de a gente estar próximo. Então, meu nome é Rosiane Duarte, eu sou psicóloga, eu sou especialista em desenvolvimento humano, trabalho com a psicologia positiva. Durante 20 anos, eu fui executiva de recursos humanos de empresas de médio e grande porte. E hoje eu tenho uma consultoria. Nessa consultoria, eu trabalho levando um pouco de conhecimento sobre gestão de pessoas no modelo um pouco mais humanizado. E eu também trabalho com terapia e com coach e mentoria para os clientes que querem o desenvolvimento pessoal, né? Dentro dessa estrutura, dentro desse conceito de a gente se tornar a melhor versão da gente mesmo, né? Então, eu tenho trabalhado nesses dois pilares. E é muito legal, Rose, eu estava avisando o pessoal que a gente se conheceu numa formação de professores, né, lá no Piauí, que a gente também, você também levou uma proposta de falar de liderança para aquela equipe, né, que foi muito, muito importante. E eu acho que você tem aí uma gama de experiência, de conhecimentos, que vão poder ajudar esse pessoal que está nos acompanhando a parar um pouco e olhar para a sua realidade, para o seu dia a dia, para si próprio, né? E ver, bom, como é que estão as relações que estão acontecendo ali no ambiente de trabalho, né? Especificamente, a gente vai falar hoje disso, né? Dessa questão da liderança dentro de um espaço de trabalho que não é qualquer espaço, que é a escola, né? E pensando nisso, eu vejo assim, a escola tem uma gama de pessoas ali que estão interagindo todos os dias, né?
que há uma certa hierarquia ali de funções, né? Não no sentido de eu sei mais que você, né? Apesar de que algumas pessoas às vezes se colocam nesse lugar, né? Mas eu entendo que tem uma organização, né? Um organograma que coloca aí lideranças, né? Desde o professor em relação ao aluno, como o coordenador, o diretor, enfim, né? Então, eu queria que você, para a gente começar a bater esse papo, que você trouxesse um pouco para a gente essa questão do que é essa liderança, se existe uma definição, um conceito, algo que a gente precisaria entender. Ana, assim, ó, quando fala de liderança, esse é um tema para mim muito mágico, tá? E eu sempre imagino que nós todos somos líderes em algum contexto, em algum momento. E quando a gente fala do contexto escolar, para mim é muito mais forte e muito mais significativo. Porque quando a gente lidera e tem dois grandes compromissos na liderança em todos os contextos. Seja ele escolar, empresarial, político, de comunidade, de família, porque a gente também exerce esse papel. Então, a liderança é relação, né? Relação é emoção, é sentimento, é mobilização de uma série de coisas que tem dentro da gente. Então, quando a gente fala de liderança, é um contexto extremamente amplo, extremamente bonito e comprometedor. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu acho assim, que é fundamental quando a gente começa a falar de liderança, a gente precisa falar de autoconhecimento. Porque nós somos mobilizados, a gente enxerga o mundo com algumas lentes, que são as lentes das nossas emoções, que a gente vai criando e vai acumulando durante a vida. A gente tem o nosso mapa de mundo, né, das nossas referências, e tudo aquilo que envolve a gente, de certa forma, as relações que a gente já teve no passado e a gente começa a generalizar, né, e traz para o ambiente que a gente vive nesse momento algumas respostas que são respostas nossas, que às vezes a gente não avaliou quais são. Então, o líder, em primeiro momento, para mim, ele precisa ter essa responsabilidade de autoconhecimento. Porque ele precisa saber quais são as forças dele que ele precisa trazer para o jogo, o que ele tem de bom, que ele consegue fazer de melhor. Ele precisa entender quais são os gatilhos que ele tem que mobilizam uma resposta ruim de um subordinado, de como ele vai dar esse suporte para as pessoas que estão em volta. Então, ele precisa entender quais são os gatilhos deles. Precisa entender um pouco de emoção, porque cada emoção que a gente tem, ela deflagra algum tipo de reação, né? E a gente não é acostumado a falar de emoção, a gente é meio analfabeto para emoção. Então, muitas vezes a gente sente raiva, não, a gente sente medo, tá? Só que como a gente não entende essa emoção, a gente reage de uma forma ruim. Então, no contexto escolar, pode acontecer muito, né? E para mim, no contexto escolar, todo mundo é líder o tempo inteiro, né? Porque o professor é líder, tem o coordenador, tem a direção, mas assim, o professor ele é muito líder. Ele é muito importante, ele está ali num compromisso gigantesco, porque é uma paginazinha ainda em branco em alguns momentos, e que essa pessoa vai influenciar e pode influenciar muito. Então, se ele não está preparado, se ele não souber o que é o sentimento dele, ou o sentimento dos outros, porque às vezes tem uma criancinha lá que é agressiva, que morde, que tem um comportamento que para a gente é disfuncional, para a gente não é legal. E quando a gente vai escavar um pouquinho, a gente entende que a reação dele foi em função de medo. Né? Sim, sim. Mas nós também estamos mergulhados nisso, porque nós também somos seres humanos e a gente também tem sentimento, né? Então, assim, primeira coisa que eu acho mega importante de um líder, autoconhecimento. Né? Entender quem é, da onde veio, quais são os sentimentos que existem, tentar dar uma mergulhada nisso para poder entender que às vezes alguém mexe com a gente, tira a gente do sério e às vezes a pessoa não tem nada a ver, é um gatilho nosso que está sendo disparado nesse momento. Né? Sim. E Na maioria das vezes, né,
Rosiane, nunca é no outro, né? É, Porque se ele me irrita tanto, né? Eu teria que, assim, um jeito é entender o que que eu tenho, o é que que é meu. meu, que essa pessoa me irrita tanto, né? Seguindo um pouquinho, contextualizando um pouco liderança, eu vejo que a liderança tem duas grandes responsabilidades e que hoje em dia a gente se perde muito nisso, tá? Então, a grande responsabilidade da liderança é tentar entender qual que é o objetivo da organização, qual que é o propósito da organização. Então, ele precisa alinhar todas as pessoas com esse propósito, porque em tese, né, toda organização são pessoas sendo lideradas por pessoas que estão pegando uma proposta de valor para outras pessoas. Uhum. Entender de gente, a gente precisa ter essa clareza de qual que é o nosso papel enquanto líder naquele grupo, naquela instituição ou naquele momento, porque existe liderança situacional também, né? Então eu posso ser um líder desse momento agora, líder de um projeto. Então o que eu preciso entregar nesse projeto? E eu preciso apoiar as jornadas individualizadas, façam sentido e se conectem com o propósito da instituição. Então, o papel mais ou menos básico, né? Alinhar todo mundo aí para fazer uma entrega bem. Uhum. Sim. A Mônica respondeu, verdade. Outro dia me recomendaram o Emocionário, um livro dicionário de emoções que foi feito para crianças, mas eu amei ler os conceitos das diferentes emoções, como uma forma de conhecer, né? A Adriana colocou, saber identificar os nossos limites é muito importante. O pessoal está participando. Isso. E o livro emocionário, eu até ia mostrar para vocês. Ele fala muito sobre isso, porque tem emoção que a gente sente e que ela mobiliza para ação, tem outras que paralisam, né? Então, assim, Uhum. teve uma emoção que me pegou, assim, eu gosto muito desse tema, tá? Mas, assim, eu comecei a ler aqui o que que é inveja, o que que a inveja mobiliza dentro da gente. E é muito rico a gente saber isso. E a gente fica sempre pensando assim, não, inveja eu não sinto, eu sou muito superior, né? Só que a gente sente sim, todas as emoções estão no nosso radar, né? E a gente também cai nas áreas da vida e muitas vezes a gente não sabe sair, né? Então, esse livrinho aqui, ele é infantil, ele é classificado como infantil, Sim, só que ele é de uma maturidade absurda. Vale a pena a gente dar uma sim. olhada, Você uma sabe conferida, que eu porque a fiz gente começa a educar, se alfabetizar emocionalmente para poder ter a resposta certa, né? Eu fiz um post sobre esse livro, coloquei lá no feed da mentoria e fiz também publiquei ele no blog da mentoria, porque realmente esse livro é fantástico. Fora o conteúdo, que é um conteúdo muito rico, né? Um conteúdo muito bom, ele tem assim as ilustrações são maravilhosas, né? Então, é uma série de artistas aí que se reuniram para fazer a ilustração desse livro. Ele é ótimo, ele é lindo. A consciência ela é libertadora, ela faz com que a gente consiga humanizar, né, todas as nossas relações, a gente consegue trabalhar num conceito mais colaborativo, porque aí a gente sabe aonde é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Como entrar e como sair. Exatamente. E como se cuidar para que aquilo também, às vezes, uma coisa tão do dia a dia corriqueira, não te invada a ponto de te abalar e não te dar possibilidade de continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, né? Que faz parte do seu trabalho, né? E eu fico pensando que para o professor, isso é uma coisa também e para o É isso orientador, isso é aí, uma né? coisa que acontece muito, né? Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro na escola com relações que muitas vezes são desafiadoras, né? Às vezes é muito desafiador atender uma família, às vezes que vem muito machucada,
né? Às vezes é difícil para um professor lidar com um adolescente que fica o tempo inteiro desafiando, né? Mas eu estava dizendo o quanto tudo isso que a gente está falando é desafiador para o educador também, né? Que às vezes tem que lidar com tantas adversidades dentro do espaço escolar e hoje ainda com essa questão de ensino remoto, né? Eu acho assim, realmente ficou muito mais um momento muito exigente. Porque como tu ser líder à distância, né? Como que a gente mobiliza? Porque para a liderança, Ana, para a liderança ideal, tá? Então a gente tem muito tipo de liderança que a gente poderia citar, né? Então, pode falar que tem liderança que é transformacional, a transacional, tem a autocrática, a coercitiva. A gente pode enumerar um monte de tipos de liderança. Só que assim, ó, super faz sentido para mim quando a gente fala de uma liderança engajadora. E a liderança engajadora é aquela que consegue levar sentido e propósito na vida de todo mundo que ela acaba tocando, né? Então, como se dizer para o aluno qual que é o objetivo, do porquê que ele está ali, porquê que ele tem que sossegar, porquê que ele tem que fazer a coisa certa, porquê que as pessoas que fazem o alimento é importante. Quando o líder ele consegue criar um conceito de uma atmosfera social, né? Um conceito que o Kurt Lewin trouxe para a gente, né? Que é essa liderança que consegue criar um campo social onde as pessoas são tão colaborativas que no final a gente não sabe mais da onde a ideia surgiu, vira um grande campo onde todo mundo colabora com todo mundo, onde as pessoas sabem quais são os seus papéis, quais são os seus objetivos, e consegue levar esse contexto sentido, significado, e as pessoas relatam o que estão fazendo, né? E nesse momento agora, né, que a gente está vivendo de distanciamento social, maiores desafios que a escola tem nesse momento agora, porque depende numa comunicação, né? Não é só o falar. Então, a gente tem aí um campo gigantesco do não verbal, consiga entender essa pessoinha que está na frente, né? Que muitas vezes esse espaço escolar é a rede de contenção que ela tem. Não é só ser a questão ali, tá? Não é só do ensino, né? Mas é trazer esse aluno e cuidar também desse emocional que também está distanciado, porque tá todo mundo longe, né? E aí como é que o professor faz para não perder isso, né? Não perder essa conexão, que quando a gente está presencialmente, a gente está na vantagem para fazer isso. Porque a gente faz com palavras, a gente faz com olhares, a gente fazia, né, com o corpo todo. E agora é outra forma de se levar, de se produzir, de se provocar esse engajamento que você falou, né? Então é bastante desafiador. E trazer todo mundo para dentro, né? Porque quando a gente fala do contexto escolar, a gente fala de muitas idades, né, Ana? A gente fala dos pequenininhos os pequenininhos que precisam de uma outra atenção, que é o livrinho em branco, e que vão trazer alguma expectativa, que muitas vezes têm competências que não são reconhecidas, ou às vezes que a família, por falta de conhecimento, né, tudo que a gente é inserido também, né, que a gente também tem um momento muito exigente do emocional de todas as pessoas, né? Então, a gente saiu muito de dentro de casa, a gente deixou um pouco as nossas crianças por conta da educação, isso também tem uma lacuna grande, que os professores, eles estão vindo, tentando preencher essa lacuna, mas existe aí eu acho que existe aí grandes preocupações quando a gente fala do contexto escolar. Das variáveis que eu acho muito interessante é o efeito Flynn. Não sei como o nível de conhecimento já viu esse conceito.
Não entendi. Efeito? Flynn. Flynn? É. Não, não Efeito conheço. Flynn, ele é assim, ó. A gente tem testes de coeficiente de inteligência para medir o QI de todas as pessoas. E tem um estudioso chamado, acho que é James Flynn, que ele fala que a cada década, a cada 10 anos, tá, a gente aumenta em 3% o nível de inteligência. Então, assim, as nossas crianças, elas estão vindo inseridas num contexto de estímulos, de conhecimento. Muitas vezes é uma criança para 5, 6 adultos que estão em volta. Então, é um excesso de informação que essa criança tem. Então, ela acaba sendo um ser humano muito melhor desenvolvido do que as gerações anteriores. Então, nesse estudo fala que hoje, se a gente aplicasse esse teste agora, aumentando essa inteligência mesmo no decorrer dos anos. E essas pessoas que estão entrando não precisa ter uma capacidade gigantesca de envolver dentro desses conhecimentos todos, né, dentro desse mar de informação, porque se a gente não der conta, né, de acolher e de dar sentido para o que eles estão fazendo, eles não ficam, emocionalmente eles não ficam, né? Exatamente. Por isso é tão importante quando a gente discute pedagogicamente dizendo as aulas precisam fazer sentido para os estudantes, né? Porque senão ele não fica engajado de jeito nenhum, né? E penso também o desafio hoje, né, desse grupo de coordenadores, né, para dar suporte para esse grupo de professores, né? Porque também a gente está tendo assim, a gente está vendo um grupo de professores desgastados, estressados. E aí vem uma outra questão que eu acho assim, ó, que nós precisamos muito cuidar de quem cuida. A gente precisa muito dar suporte para essas. Como que a gente vai criar, né, nesses professores toda essa resiliência necessária? Como que a gente vai criar, né, em volta de temas simples que a gente está vivendo agora, né? Mas e eu escolar essa liderança, responsabilidade muito, porque o impacto já é exigido, muito exigido. Para mim, no contexto escolar, essa responsabilidade de liderança aumenta muito, porque a gente está falando de alto impacto, né? Então, quando a gente está dentro de uma organização, é líder, né, de uma empresa, comunitário, essa responsabilidade já é grande, porque tem vidas envolvidas. Mas quando a gente fala de contexto escolar, a gente está falando que esse ser humano ali vai ter, né? Então, e reconhecer, estar preparado para ler tudo isso é um grande desafio. E a gente precisa muito, o que eu penso, ter liderança desse nosso povinho pequenininho, que tão especial agora, né? Porque a gente está vendo assim crianças que são muito mais humanizadas, né? E com isso elas também trazem uma outra sensibilidade, um outro olhar, né? Com certeza, com certeza. E pensando nisso, Rô, pensando tanto no que você está trazendo sobre a importância da liderança, pensando nesse contexto que é o contexto da escola, o que a gente poderia, ou não sei que ideias, que dicas você poderia oferecer para esses líderes para a gente pensar assim em melhorar esse relacionamento? O que eu penso, tá? É minha percepção. Eu sempre penso que a gente tem que intencionar a nossa escuta, que serve para todos os ambientes, mas assim, principalmente, a gente precisa entender o que está por trás, assim, a gente precisa aprender a escavar e a gente precisa aprender a ouvir com a alma, assim, com o coração. Porque muitas vezes a gente está no verbal falando, né? E uma coisa que eu aprendi também no decorrer desses anos é assim, ó, tem sempre dor na sala. Sempre. E aí a gente precisa entender, né? Nessa escuta, entender isso tudo. A gente precisa desenvolver competências socioemocionais.
Então a gente precisa tentar se colocar no lugar do outro, a gente precisa aprender a ter compaixão, a olhar para as pessoas com um olhar um pouquinho mais de bondade, com menos julgamento. Acho que isso é muito importante, isso nos aproxima da humanização, né? Generalizar, porque é uma tendência muito grande que a gente tem. Eu acho que a gente precisa muito criar reserva de resiliência. Não é fácil, mas a gente precisa ensinar cada vez mais os nossos jovenzinhos, ou ensinar mesmo os adultos, né? A entender, não deu certo agora, mas isso não é o fim, tem uma ampliar esse olhar, né? Sempre fazer perguntas poderosas nesse contexto, eu posso fazer de melhor, o que eu aprendi com esse momento. Uma outra coisa, assim, que eu acho super importante é a gente criar rede de conteúdo, sabe? Porque cada vez que a gente entra e que a gente é apoiado nessa retenção, a gente volta muito mais forte. Tá. Então, né, é muito significativo que todas as pessoas, adultos ou crianças, né, seja lá qual for, elas sim têm essa proteção em volta, que não estão só passando por esses desafios do momento. Eu vou ler aqui que nós temos alguns comentários. Primeiro que o pessoal continua dizendo que tá travando um pouco, viu, Rô? Eu não sei se você tá perto do seu roteador, se você pode ficar um pouco mais perto, mas o pessoal tá dizendo que acha que tá travando aqui, tá? Eu vou ler aqui para o pessoal, porque o Júlio fez aqui umas observações interessantes. O Júlio esteve conosco aqui, nós fizemos uma live com o Júlio. E o Júlio diz assim: precisamos migrar de uma lógica de liderança econômica e egocêntrica para outras mais ecocêntricas, nas escolas, nas organizações e nos sistemas. Ele diz também que gostou das suas dicas e tem hora que o educador precisa vestir as roupas do arqueólogo e cavar fundo nas questões. Olha que lindo. A Denise colocou: precisamos conversar mais, pois quando sabemos como os outros vivem, conseguimos entender melhor. Muito legal isso, né? Mas eu queria que se você puder explicar um pouco melhor o que você chamou de rede de contenção. Rede de contenção é quando a gente tem pessoas em volta da gente comprometida com a gente, tá? Então, nos momentos mais difíceis que a gente tem, a gente sabe que pode contar. E isso a gente consegue produzir a partir de relações de confiança, a partir de relações de amizade, a partir de relações com propósitos que são semelhantes. Então, muitas vezes os nossos pequenininhos, eles têm alguns problemas familiares. Eu ouvi agora um amigo falando, que é do contexto escolar, falando que teve alguns alunos da sala dele que começaram a ter problema de desempenho, alunos que nunca tiveram problema de desempenho. E aí eles foram investigar um pouco, né, com a preocupação que tem com isso, e entenderam que a casa não fornecia um ambiente saudável o suficiente para que essas crianças pudessem estudar, né? Então, diante desse fato, quando a gente tem uma rede de contenção, a gente consegue que alguém se mobilize para fazer alguma coisa, para resolver algum tipo de problema. Não, acho fundamental isso. E é algo que os pais podem parar e pensar, né? Em oferecer esse espaço, os professores, né? A parceria dentro da escola, né? Porque tem momentos que a gente tem que sair de cena. Porque às vezes aquilo a gente é tomado de uma emoção tão grande, né? Eu fui coordenadora há muito tempo e eu percebia que nitidamente às vezes tinham momentos que eu precisava tirar aquele menino ou aquela menina daquela sala, porque às vezes tava uma situação conflituosa tão grande que ele precisaria, não, vem aqui, né? Vamos conversar um pouco fora desse contexto, para que as coisas possam também se ajustar, porque senão,
Se tudo está em ebulição e as pessoas só ficam colocando mais energia, é combustão na certa, vai explodir, né? Explodir. Vai explodir e outra coisa, a marca é muito forte. Uhum, exatamente. Então, assim, ó, tem a gente, todas as pessoas, tá? Eu, tu, todo mundo. A gente tem em algum momento da nossa vida um professor que olhou pra gente e viu uma competência que a gente desconhecia, ele acreditou, tá? Isso foi muito transformador. Uhum, sim. Então, assim, eu tenho algumas histórias e já ouvi muita gente falando em consultório, né? Mesmo no contexto empresarial, que assim, putz, eu tive um professor que foi o cara que fez com que eu descobrisse essa minha habilidade, né? Uhum. Então, e muitas vezes a nossa grande habilidade, ela não aparece na felicidade, ela aparece na dor, Uhum. porque é muito forte, né? Difícil. E realmente, né, acontece. Então, por isso que é muito necessário essa preparação, esse suporte. O contexto escolar, para mim, ele é riquíssimo, ele é onde aquilo que eu falei, assim, que eu acho que é muito importante, é muita consciência, é muita responsabilidade, porque é aqui que está a grande entrega de valor, né? E o grande despertar que existe na gente, né? E nesses seres que estão vindo agora, né? E esse momento está um momento muito desafiador, porque a gente não tem muita certeza de nada daqui para frente, né, Ana? Uhum. A gente sabe que tem um futuro aí que já está aqui na nossa frente, algumas tendências, né? Mas que é um passo de cada vez, né? E entender o que está acontecendo é um passo de cada vez. Mas a gente não pode perder esse olhar dessa responsabilidade que está vindo aí, né? Exato. Esse ano foi um ano desafiador para todo mundo e a gente imagina, mas a gente não sabe o impacto. Com certeza. E você sabe que eu digo assim: quem tem esse olhar colaborativo, parceiro, né? Eu sempre digo, é mais fácil para você passar por tudo isso, porque você não está sozinho. Você olha nos seus pares, nos seus liderados, até na sua liderança, parceiros de jornada. Então, isso já de pronto dá uma diminuída na ansiedade, né? Eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso saber tudo, eu não preciso fazer tudo, né? Porque eu não tô sozinho nesse barco, né? Eu tenho pessoas que estão junto comigo, pessoas que são potencialmente diferentes. Isso é o mais maravilhoso, né? Pessoas que com habilidades diferentes, com jeitos diferentes. Então, isso traz para a pessoa uma tranquilidade de dizer, puxa, eu posso contar com as pessoas que estão ao meu redor, eu não preciso fazer tudo sozinho, né? Então, acho que esse é mais um item importante naquelas dicas que você trouxe sobre liderança, né? Que é a rede de contenção. A gente não se sente sozinho quando a gente tem esse amparo, né? E assim, Ana, e aí tratando num outro contexto também, que eu sempre penso muito na questão da liderança, porque tudo é efeito cascata, né? Então, a escola também é uma organização, também é uma companhia, também tem um fim, tem um objetivo, e vai vindo, né? Vai cascateando essa responsabilidade até chegar no nosso cliente, porque tem um propósito, tem um objetivo, né? Então, assim, como que a gente faz para conseguir desenvolver essas pessoas, esses professores, quem está ali na linha de frente, né? Então, é um olhar muito diferenciado, é um olhar muito refinado, quando a gente pensa que a escola é o professor, né? Quem está por trás dele para ajudá-lo a fazer toda essa construção para que ele possa entrar no show dele, que é a sala de aula. Exatamente. Consequentemente, quem é esse coordenador
que consegue fazer com os professores esse mesmo movimento, né? Consegue ver nesse professor todo esse potencial, né? Então, isso também é um efeito cascata, né? É um contexto extremamente importante, extremamente complexo, né? E ele é muito importante que foque um pouco que foque nesse contexto que tu está trazendo agora da questão da liderança. Porque muitas vezes a gente repete padrão, né? Eu aprendi assim, né? Sempre foi feito assim, e a gente vai repetindo padrão dentro das nossas limitações, e a entrega que a gente está fazendo é uma entrega que está ficando no caminho, né? E tem uma frase do Dalai Lama, assim, que eu gosto muito, que fala nesse contexto de liderança, que ele fala assim, ó, que a gente está nesta vida para cuidar dos outros, né? Se a gente não conseguir cuidar dos outros, pelo menos que a gente não os machuque. E é muito rico, né, quando a gente pensa nisso, porque às vezes a gente machuca, a gente pode ferir. Exatamente. E eu acho que isso é muito comum, né? E nesse período onde as pessoas estão muito assustadas, porque dá muito medo, essa sua frase faz todo sentido, né? Porque muitas vezes, diante do medo, o que eu faço? Né? Eu agrido as pessoas, eu me isolo, né? Eu me fecho, né? Então, essa frase faz todo sentido, né? Porque nesse momento é o momento de se abrir, porque o isolamento já existe, né? Então vamos arrumar outras maneiras para não cair na armadilha de ficar encarcerado em si mesmo, né? E o que tu falou é muito interessante, porque assim, ó, quando a gente está com medo, né? Quando a gente está acuado, como que a gente reage? A gente reage com o nosso instinto primitivo, que é o atacar ou fugir, né? Então, esse momento agora foi um momento que mexeu muito com a gente, né? O que a gente fez? Como que está a nossa reserva de otimismo para tudo isso, para poder passar, né, por esse momento? E eu gostaria de saber de você se tem algo que você pensou em falar para nós, que você planejou, que você ficou pensando e que você não teve oportunidade de falar. Assim, ó, de considerações finais, o que eu acho que ainda eu gostaria de deixar registrado, assim, ó, é que gerar o sentimento de pertencimento, ele acaba funcionando de uma forma muito eficiente, tá? Seja esse pertencimento para qualquer grupo de pessoas, isso acaba sendo químico, porque a partir do momento pertencente a um grupo, a um propósito, a algum serviço maior, eu acabo deflagrando em mim hormônios que vão me fazer ser mais criativo, me sentir mais amado, com mais segurança nesse ambiente. Automaticamente, eu começo a entregar melhor, eu tenho mais confiança nesse grupo, eu entrego melhor, eu melhoro a performance e eu trago as pessoas para mais perto, né? Então, legal. Assim, criar emoções positivas nas pessoas, ajudar as pessoas a viver emoções positivas, cria um mecanismo que a gente chama de ressonância positiva, que é fazer com que eu tenha mais vontade de fazer a outra pessoa se sentir bem, né? Que aí é um outro... Isso é somente relevante dentro dos conceitos onde a gente fala principal preocupação, né? Qual que é o impacto que a nossa ação, seja ela qual for, de um olhar, de um sorriso, de um acolhimento, um pouquinho cabisbaixa, que precisa dessa pessoal, né? Em particular com ela, que isso pode criar, né, um resultado muito diferente do que a gente já tinha. Legal. Isso é muito importante, né? E com certeza a gente pode planejar aí
um outro momento, né? Talvez a gente possa até pensar em fazer mais cedo, né, Rô? Pensando Pois da gente escapar desse tráfico de internet, né? dessa sobrecarga de informação, né, que paira agora sobre a gente, né, que a gente consiga compartilhar. Mas assim, ó, tem muita coisa dentro da psicologia positiva que vem e traz assim, eu acho assim, relembra conceitos que a gente já sabia, mas que a gente precisa estar sempre revisitando, sabe? Sim. Acho que isso é muito legal. A gente pode até fazer isso. Depois a gente organiza, porque a mentoria já tem aí até o final de novembro, com todas as lives organizadas, porque tem um monte de gente que quer participar e eu fico tão feliz. E aí já Imagina. dá depois para fazer. E dá para fazer uma segunda rodada com todo mundo, porque todo mundo fala para mim, a gente precisa voltar. E vai ser maravilhoso. Que coisa boa, isso é muito bom, né? A gente fomentar conhecimento, a gente levar, compartilhar. Eu acho que compartilhamento traz essa sensação do colaborativo, né? Exato, exato. E as pessoas também vão assistir depois, lá pelo próprio feed, elas conseguem descobrir o seu endereço nas redes sociais, caso queira alguma dica, caso queira entender, caso tenha um gestor aí pensando, puxa, poderia chamar a Rosiane para fazer um trabalho com a minha equipe, né? Então aí vocês vão ter acesso ao endereço nas redes sociais da Rô, lá no feed, e aí vocês podem entrar em contato, tá bom? Querida, eu queria agradecer muito, muito, muito a sua disponibilidade, né? Esse momento deu para matar assim, ó, um pouquinho só a saudade Então tá bom. do tempo que a gente teve juntas e com certeza muitos projetos vão aparecer por aí, tenho certeza. Obrigada, viu? E obrigado pessoal que está acompanhando a gente. Muito obrigada. Um beijo.